Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo nessa nossa jornada em 1 Samuel. Começamos no vídeo anterior a história de Davi e nós chegamos na história mais famosa de Davi, narrada pelo profeta Samuel, que é a história de Davi e Golias. Nós não precisamos nem narrar novamente a história de tão conhecido e manjado que essa história é para vocês. Então vamos para as lições que esse texto nos apresenta. A primeira lição é que Davi, após ser ungido como rei de Israel e após ser apoderado pelo Espírito de Deus, ele teve coragem para encarar os seus adversários. Talvez aquilo que ele fez de se apresentar como aquele que poderia arrancar a cabeça de Golias, derrotá-lo, coisa que nem o rei havia feito. Todo mundo estava tremendo de medo diante de um gigante de 3 metros que dia após dia estava lá afrontando o exército do Deus vivo. Davi chega e simplesmente diz assim: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar ao exército do Deus de Israel? Essa coragem não é uma coragem dele, mas é uma coragem que só nasce daqueles que estão totalmente cheios do Espírito Santo, coragem para olhar o problema de frente, encará-lo, porque ele sabe que aquele que está dentro dele há de dar forças para superar as dificuldades que estão diante dele. Outra lição que Davi nos ensina é a lição da humildade. Ele lutou com as armas que ele tinha para lutar. Ele não queria colocar as armaduras do rei, porque as armaduras eram pesadas, eram maiores do que eles, ia dificultar toda a mobilidade dele. Ele escolhe os armamentos que ele podia, e que ele sabia usar, e que ele dominava usar, a funda e a pedra. Justamente esses instrumentos que, numa tacada só, vão destruir o gigante. Quais são os instrumentos que Deus colocou diante de você? Se Deus colocou algo diante de você, nas suas mãos, é esse instrumento que você tem que usar para viver, para construir a sua vida, a sua carreira, para servir ao Senhor. Não almeje o bom instrumental que talvez Deus deu para outra pessoa, mas seja grato por Deus ter dado um instrumento que você possa dominar, um instrumento que você possa usar para a glória de Deus. E em terceiro lugar, o que Davi nos ensina aqui é que ele sabia que o segredo da vitória dele diante dos seus inimigos era a presença de Deus na sua vida. Olha só que coisa impressionante, um moleque falando diante do maior representante do exército filisteu. Era um duelo de titãs. O melhor do exército de um lado e o melhor do exército de outro lado, eles duelavam para selar o destino da guerra. E ele diz assim, diante do menosprezo que Golias teve por ele: olha, você acha que eu sou um cachorro para você vir aqui com paus e pedras? E Davi diz: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. É de arrepiar o que Davi está falando aqui. Ele está falando o seguinte: olha, não importa se você é forte, não importa as armas que você tem, quem concede a vitória é o Senhor. Eu dependo do Senhor, e eu vou em nome dEle, e Ele fará com que o seu nome seja glorificado. Meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, todas as batalhas da nossa vida têm como propósito de que Deus seja glorificado no final. E Deus, com certeza, zela pela glória do seu nome, e Ele fará tudo pela sua providência para que o seu nome seja glorificado. Agora o ponto é: será que eu vou ser usado como instrumento para a glória de Deus?
Será que eu estou disposto a, cheio do Espírito Santo, olhar de frente o problema que eu tenho e ir com os instrumentos que Deus me concedeu ter, com humildade, humildade suficiente em reconhecer que a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Que nós possamos ter essa atitude, sabe? Um menino nos ensinando como vencer. Nós temos os nossos Golias, por que não? Nós temos as nossas crises, mas os princípios que Davi nos apresenta são os mesmos princípios que hoje nos fazem derrubar um gigante por dia. Tem aquela expressão, né? Matar um leão por dia. Pois é, como que a gente mata um leão se não for pelo poder de Deus que atua em nós? Que Deus nos ajude e que nos dê força para vencermos as nossas batalhas diárias, para que todos os dias os Golias que se apresentam diante de nós possam tombar diante da minha instrumentalidade, do uso que Deus faz da minha vida para glorificar o seu próprio nome. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.